Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero deixar um recadinho aqui para você que ainda não castrou seu felino. O HVA tem as ações que ele realiza todo mês de castração, ação gratuita. Você que ainda não castrou seu felino, aproveite, procure a direção do hospital veterinário, fale com ele, diga que você quer fazer a castração do seu pet nos dias de campanha, para que você participe do grupo das ações de castração. Então fique alerta e não perca a oportunidade. O seu pet vai agradecer futuramente pela qualidade de vida que você vai promover. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a castração. E nada melhor do que a doutora Letícia, nossa convidada muito especial, para vir falar, comentar aqui, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que o HVA sempre realiza as ações de castrações e sempre surge aquelas dúvidas ali, aquelas perguntinhas, se o animal está apto, se tem idade, qual é a idade certa, como fazer. E ninguém melhor que a nossa querida doutora Letícia para vir falar com a gente aqui no programa. Doutora, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao HVA na TV. Obrigada, Marcione, novamente pela oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas do pessoal para falar de assuntos muito importantes. Nós recebemos várias perguntas. O HVA, como a gente disse, sempre realiza uma vez no mês as ações de castração. E quando chega esse período, existe ali aqueles questionamentos, aquelas dúvidas. Eu posso castrar, eu não posso castrar, como eu faço para participar, o meu animal também precisa. E aqueles também que não gostam de castrar, que tem medo de castrar, acham que se castrar vai prejudicar a vida do animal deles.
E, doutora, falando sobre este assunto, qual a importância para os nossos pets a castração? A castração, ela é muito importante para os pets e para a comunidade. Ela previne doenças hormonais, ela previne brigas, previne até mesmo ali, se a gente entrar mais em um contexto zoonótico, ela harmoniza a vida dos animais com a comunidade em geral, porque ela reduz o estresse dos animais, ela reduz os riscos de atropelamentos, ela reduz a superpopulação, então impacta diretamente na nossa vida, até mesmo sem a gente ter pet. E até os riscos ali da fuga, né? E a questão das fugas também, que é uma queixa dos tutores muito grande, né? Que os animais, quando eles não são castrados, eles têm muito instinto, muito aguçado, então eles fogem, eles brigam, eles voltam machucados, eles ali oferecem riscos tanto à população quanto para eles mesmos. Doutora, uma das dúvidas aqui que surgiu bastante para a gente é se a cruza, ela é algo prazeroso ou sofrimento para o pet? Então, a cruza, quando a gente fala do animal, ela é puramente instintiva. A gente precisa fazer aí essa diferenciação. Ela é muito dolorosa para a fêmea. Inclusive, a cruza do animal, ela tem um mecanismo diferenciado assim de quando a gente vai pensar de uma relação humana. O animal, ele pode ter, durante o ato da cruza, lacerações vaginais, lacerações penianas, muita dor, principalmente as fêmeas felinas que sofrem com muita dor. A fase do cio, né, que seria ali equivalente à fase da ovulação em uma humana, para um animal ela significa um pouco de sofrimento, um pouco não, bastante sofrimento, porque não é algo bom para o animal, não são mudanças hormonais simples ou imperceptíveis. O animal ele passa por aquele período, mas sofrendo bastante. Então, desde a fase de ovulação até a fase da cópula, não são eventos sem dor ou prazerosos para o animal. Não é algo que ele vai desenvolver habilidades instintivas por causa daquilo, ele vai se sentir bem. Não, é algo que vai causar sofrimento, vai causar dor, vai causar estresse. E falando sobre todas esses conjuntos de problemas, fugas, estresse, onde os pets acabam brigando, disputa por território ali, mais aqui o estresse, como se fala, menstrual da gata, da cadela, até a cruza. Então, tudo isso ele é um caminho de sofrimento para o pet, né? Com certeza. Como eu estava falando, desde a fase do cio, que é a fase da ovulação, a fêmea já começa ali com as mudanças hormonais dela. Essa menstruação que é muito dito assim pelos tutores, minha cadela está menstruada, também é muito diferente do ciclo da fêmea humana, né, que a gente menstrua após a ovulação. Elas menstruam ali no momento da ovulação, que é o momento do cio. Então, ali naquele momento você deve ficar atento ao seu animal, às mudanças, muda a temperatura corporal, muda o comportamento, muda a imunidade. Então é ali um momento de prestar atenção no animal e se prevenir que antes que o próximo cio chegue, você trate de levar o seu animal para castrar. E, doutora, quando começa ali a puberdade dos pets? A puberdade dos pets também começa a partir ali dos 6 meses a 1 ano de idade, quando eles vão começar a desenvolver como se fosse a adolescência, né? Vão começar a desenvolver a parte dos gametas, enfim, que vai começar ali a entrar no cio, então é muito cedo. Doutora, qual é a diferença que tem entre o cio da felina para o cio da canina? Bom, tem algumas diferenças. O cio da cadela, ele é semestral, então a cada 6 meses ela vai ter ali aquele sangramento, significa que ela vai estar no cio, ela vai liberar ali os feromônios e ela vai atrair os machos que vão tentar fazer a cópula com ela. Então, ela que induz aquele macho ali a procurar ela pelos feromônios que ela
solto no ambiente. Já a gata, ela tem um cio mais curto, mais ou menos ali de 2 em 2 meses. Só que no caso da gata, ela é muito estimulada pelo gato macho a entrar no cio. Então, se ela estiver ali convivendo com o macho no mesmo ambiente, ela vai começar ali a ter aqueles comportamentos de vocalização, de agitação, de tentar ali fazer a cópula, até mesmo a ovulação que entre as espécies diferencia, porque a gata ela só ovula no momento da cópula, porque ela é estimulada ali por algumas estruturas que tem ali no pênis do macho felino, e é nessa hora ali que ela vai soltar o óvulo para ser concluída a fecundação. Então, assim, a gente tem algumas diferenças tanto do cio, tanto no comportamento dos animais, quanto a ovulação. Esses comportamentos aí, a cadela ela não faz em comparação à felina, né? Que é a gata. Que a gata ela acaba tendo aquelas vocalizações, que é onde as pessoas se incomodam muito, com aqueles gritos, com aqueles miados fortes. Isso é um sinal de que ela já está no cio, né? Sim, tanto é que se você tiver aí uma fêmea felina e um macho felino não castrados no mesmo ambiente, você não vai ter paz nunca, porque os dois vão ficar ali se estimulando um ao outro. É por isso que o gato, ele foge de casa para ir atrás aonde tem. Exatamente, ele segue ali no intuito dele de procurar uma fêmea, que se a fêmea tiver contato com ele, ela também vai ficar ali naquela situação. É a famosa serenata no telhado, né? Que fica ali aquele barulho insuportável, porque eles são escandalosos. E mais outro detalhe, doutora, as felinas, a gente não vê o sangramento, né? Porque diferente das cadelas, é como eu expliquei, que é uma ovulação guiada, né? Uma ovulação ali estimulada no ato da cópula. E as fêmeas cadelas não, elas têm ali aquela ovulação semestralmente, soltam ali aquele sangramento na hora da ovulação, e aí sim ela vai procurar, ela vai atrair ali o macho para ela. Então por isso que ela sangra, é um sangramento de escape hormonal devido à ovulação. Existe uma idade específica que eu posso castrar o meu pet? É um assunto um pouco extenso. Por quê? Porque existe uma idade de segurança até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade é um animal que está relativamente mais jovem, mais apto para receber uma anestesia segura, mais apto para lidar com o pós-operatório. Então a gente tenta fazer os tutores fazerem a castração até os 6 anos de idade, porque após os 6 anos de idade pode-se ter ali algumas intercorrências em relação à anestesia, em relação aos cuidados, em relação à recuperação do paciente. Porém, em qualquer idade durante a vida do animal, se você não castrou antes dos 6 anos, você deve castrar após os 6 anos, sim. Por quê? Porque após os 6 anos de idade, aquele animal já viveu ali uma vida com influência hormonal. Então, aumenta muito as chances de desenvolver alguma doença decorrente desse excesso de hormônio. Em fêmeas a gente tem a piometra, por exemplo. Nos machos a gente pode ter alguns problemas em relação à próstata, até mesmo hérnias perianais, que são muito devido ao excesso de hormônio. Então você vai precisar castrar aquele seu animal, mesmo que ele esteja velhinho. Piorou ainda se o seu animal velhinho já está com algum problema desse, que é muito comum. A gente vê cadelas acima de 10 anos com aquela infecção uterina, e enfim, com outros problemas. Problemas de pele também, problemas né? de pele. Muito comum aí a cadela, ou tanto o macho, a fêmea, se tratando de caninos, desenvolver ali um problema de pele que trata, vai em todos os médicos, usa todos os medicamentos e acaba não solucionando o problema, né? Exatamente. Então aí a gente já vai partindo para uma castração que é terapêutica. E nunca é bom fazer uma castração terapêutica. É bom fazer a castração eletiva, que é aquela castração de prevenção. Agora, quando é uma castração terapêutica, que é para tratar uma doença, as chances do seu animal desenvolver alguma intercorrência é muito maior. Além de que o seu animal está doente e vai fazer uma cirurgia, né?
Ele muda totalmente o cenário, muda totalmente o tratamento, muda totalmente o prognóstico do animal. Então, aquele animal que já é mais velho e vai se submeter a uma castração terapêutica é uma situação mais delicada. Doutora, é muito comum a gente receber as mensagens dizendo bem assim, meu gato ele tem 2 meses, eu já posso mandar castrar? Então, nessa idade não é muito recomendado, né? Uma castração muito precoce traz algumas intercorrências para o animal, tanto na parte de cirúrgica, que não é recomendado ali você fazer uma cirurgia em um animal tão pequeno, tanto para o próprio desenvolvimento do animal. Não é interessante você interromper ali a maturidade daqueles órgãos sexuais do seu animal, porque depois ele pode ter problema. É muito comum, por exemplo, em machos felinos que são castrados muito cedo, não tem o desenvolvimento ali das estruturas penianas, então ele fica com uma uretra muito atrofiada, ele fica com um pênis muito pequeno, e isso dificulta ali na situação do trato urinário daquele animal, porque uma uretra muito pequena pode levar a obstruções, pode levar a infecções urinárias, enfim, você vai ter aí um problema para lidar com o resto da vida, porque você não esperou o seu animal desenvolver aquelas estruturas reprodutivas dele para ele ter uma vida saudável. Então é bom esperar ali pelo menos até 1 ano do seu animal, de 8 meses a 1 ano. Se você tem um animal muito pequeno, que já entrou no cio e que você está desesperado, querendo castrar aquele animal, o ideal é que você separe aquele animal dos outros, espere um pouco para submeter ele a uma castração ali pelo menos até os 6 meses, que já é uma castração precoce, mas é também para diminuir os riscos. Doutora, perguntas também muito frequentes. Se existem riscos colaterais decorrente dessas cirurgias? E quais são esses riscos? Como preveni-los? A gente tem alguns riscos, sim, é muito bom pontuar isso, porque alguns tutores não querem realizar a castração animal, ficam receosos, porque é uma cirurgia, como assim eu vou levar meu animal para fazer uma cirurgia sendo que ele não está doente, né? Então a gente tem aí esse receio por parte dos tutores. Então é bom a gente deixar que na castração a gente tem 2 grandes riscos. O primeiro é o risco anestésico, que qualquer animal, mesmo que seja submetido para um procedimento pequeno, de uma simples sedação, vai ter um risco ali daquele fármaco. Então a gente tem esse risco anestésico. E o outro risco é o pós-operatório, que ele é de responsabilidade do tutor. É responsabilidade do tutor cuidar ali daquela cirurgia, uma ferida cirúrgica, né? A gente inflama a área, só que a gente não quer que ela infeccione. Então, o tutor vai ter que seguir rigorosamente ali aquelas instruções que são dadas pelo médico veterinário, a receita que vai ser passada, os antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para dor, para não causar sofrimento naquele animal. E o animal não precisar de uma cirurgia reparadora de castração eletiva, porque aí é uma dor de cabeça muito grande. Então, é muito importante seguir rigorosamente. Se ele não seguir os passos, se houver uma infecção local, onde haja rompimento dos pontos, entra o que você acabou de mencionar aí, né? Exatamente. Que é uma cirurgia reparadora de uma simples... Sim, exatamente. Simples um castração, animal né? saudável que foi submetido a uma cirurgia eletiva de castração, para ele ter ali uma infecção, um risco de sepse, um risco de ir para uma cirurgia reparadora, foi justamente falha no pós-operatório daquele animal, porque não era para acontecer de um animal saudável ter intercorrências com o procedimento cirúrgico. É preciso usar a roupa, né, nas fêmeas, o colar nos machos, para que isso não aconteça. Você tem que prestar muita atenção no seu animal, porque o maior risco que ele corre está ali, também depende de você para você manter ali o sucesso daquela castração e da qualidade de vida para o seu animal. A lambedura, doutora. O povo sempre fala, mas o meu animal só deu uma lambedinha ali, Exatamente. Né? A língua dele tem milhões de bactérias ali. É uma língua muito suja, né, a boca do animal. Então, se ele levar ali aquela boca dele até a cirurgia, pode acontecer de infeccionar. E infecções graves, né, doutora? Infecções muito graves. A castração, ela pode alterar o comportamento dos pets? E de que forma? Qual forma, assim, mais ou menos, a gente percebe que essas castrações, elas surgem um efeito ali no comportamento do pet? Então, elas alteram o comportamento do pet devido à ausência ali de hormônios sexuais.
não significa que logo após a castração o seu animal vai estar completamente mudado, que ele vai acordar ali da anestesia, vai ser um anjo. Não é assim, existe um tempo para diminuir aqueles hormônios. E mesmo que diminua após aquele tempo, ainda assim o animal ele ainda tem o instinto dele. Se for uma castração eletiva, por exemplo, em um animal jovem, ele ainda é um animal jovem, ele ainda tem o instinto dele, ele ainda vai ser territorialista, ele ainda vai querer fugir, ele ainda vai querer procurar as fêmeas após a castração. Isso é uma coisa que vai regredindo com o tempo. Ele ainda tá ali sobre outros hormônios do corpo, né? E o hormônio sexual, que não sai assim de uma vez. Então, você deve esperar o momento do seu animal, dele realmente pegar uma idade, ficar mais velho, relaxar e não pensar que o seu animal vai estar totalmente mudado. Então, a castração ela surge efeito no comportamento, não é da noite para o dia, como muitos tutores imaginam, né? Eu mandei, meu animal tinha um hábito ali de fugir, eu castrei, faz uma semana e ele já está querendo fugir. Então, esse comportamento ele vai diminuir, né? Sim. Mas não significa que literalmente o animal vai esquecer por onde é a porta de saída e de entrada dele, né? Exatamente, você ainda deve manter a segurança do seu animal. Lembrando que o animal, ele tem ali a parte da própria personalidade dele. Se o seu animal sempre foi agitado, se ele é um animal, às vezes ele é até característica da raça do seu animal, ele vai ser assim pro resto da vida dele. Não vai ter nada que você faça que vai deixar aquele animal apático ou mudar a personalidade, o comportamento dele de um dia para a noite. Você tem que aprender a lidar com isso. Só diminui, né, doutora? Então, a gente vê aí uma diminuição, um animal que briga muito por território ali por causa de fêmea, diminuir mais esse comportamento, né? Sim, diminui esse comportamento, diminui aquele hábito da cruza, né, de ficar pegando a perna dos outros, é uma coisa também que vai diminuindo. Deixa o animal ali mais em casa, mais reservado. Sim. Doutora, mais uma pergunta do nosso telespectador aí que está animado para fazer a castração do pet dele. Qual é a diferença? Ele tem 2 pets em casa, qual é a diferença da castração do macho para a castração da fêmea? Olha, na castração da fêmea é retirado o útero junto com os 2 ovários. Então a gente faz ali aquela incisão na cavidade, retira aquele útero, retira aqueles 2 ovários, fecha o animal. Na castração do macho são retirados os 2 testículos, não tem nada a ver com estrutura peniana, é apenas ali aquele procedimento de retirar os 2 testículos e pronto, fechou, tá tudo ali bonitinho, é apenas essa diferença. Existem ali algumas particularidades, algumas diferenças na cirurgia da gata e da cadela, devido serem espécies diferentes, mas ainda assim a intenção é a mesma. Realizada da mesma forma. Nos termos técnicos cirúrgicos, né, a fêmea ela tem uma cirurgia mais invasiva, porque precisa ser feita incisão, precisa ser aberta a cavidade muscular, enfim. E o macho é um procedimento mais simples, porque é um procedimento externo, não é aberto ou feita incisão em cavidade abdominal nem nada. É algo ali mais mesmo no testículo que é exposto para fora e retirado. Por isso que o pós-operatório da fêmea merece uma atenção mais especial, porque é considerado uma cirurgia invasiva. Doutora, outra dúvida muito importante que o nosso telespectador aí está querendo saber, com a sua curiosidade, é quais são as observações que ele precisa ter no pós-operatório ali, os cuidados, claro que ele tem que ter, mas se ele observar alguma coisa ali fora do normal, em que ele precisa se preocupar? Bom, ele deve ficar atento, né, à ferida cirúrgica, fazer todo dia o curativo ali, a asepsia da incisão, sempre observar se houve mudança de couro, cheiro na pele, também observar mudanças sistêmicas no animal, se o seu animal ficou apático, ficou triste, prostrado, já encaminhe ao hospital veterinário para o médico avaliar, para ver o que pode ser feito, para realizar exames naquele animal. Então, sempre ficar atento ali à cirurgia do seu animal e ao comportamento dele, se houve mudanças significativas, não significativas, sempre observando qualquer mínimo sinal de que algo não está bem, encaminhar para o hospital veterinário.
Doutora, mais outra pergunta, muito boa essa aqui, inclusive, né, que são perguntas comuns, mas aí no pós-operatório muitos tutores acabam não tendo conhecimento sobre, que é a alimentação do animal castrado. Esses animais pós-castração, eles mudam o hábito de se alimentar, passam a comer mais, comer menos, a alimentação que pode ser saudável, não pode ser saudável para esses animais. Como lidar nesse pós-operatório quando se trata de alimentação? Bom, os animais que foram castrados, eles têm que começar a utilizar a ração para animais castrados, né, que é uma alimentação mais balanceada, com menos valor calórico, para fazer o aporte correto nutricional daqueles animais, devido à influência, à falta dos hormônios ali, a influência dos hormônios. O animal ele acaba que perde aquela massa muscular e tende a acumular gordura, pela também as mudanças de comportamento de energia também. Então ele tende ali a fazer aquele acúmulo de gordura e aquela perda da massa magra, né, perda da massa muscular. Então é importante ficar atento e balancear a alimentação do seu animal para que ele seja corretamente nutrido após a castração. Para muitos tutores é bonitinho o animal gordinho, né, doutor? O animal tá tão fofinho, né, que nem quando é bebê. Mas ali aquele animal fofinho é perigoso, né? Realmente, a gente nota isso muito nos gatos após a castração, né? Que eles têm uma facilidade muito alta de acumular gordura devido a todos esses fatores já relacionados. Então, eles são animais ali que quando eles ficam acima do peso, vai acumulando, se tornam animais mais preguiçosos, eles são muito dorminhocos. Então, você precisa ali fazer aquele balanceamento do seu animal e sempre fazer que o seu animal seja ativo, estimulando ele com brincadeiras, não fazendo ele perder ali o vigor dele para realizar as atividades, mesmo sem influência de hormônios. Tem que ter cuidado também, né, doutora? Às vezes o hábito de enche a vasilha do animal, vai embora trabalhar e deixa ali ele com a vasilha cheia para ele ficar comendo o dia todo. E aí volta para casa, enche de novo. Ou então, às vezes a família que não tem aquele hábito de deixar o animal ali com aquela vasilha cheia que vai trabalhar, aí todo mundo vai almoçar, o que sobra e joga tudo pro animal lá. O filho terminou de comer, não comeu tudo, joga pro animal. E a gente vê muito isso comum acontecer, principalmente na zona rural, né? Que às vezes almoçou, o que sobrou joga pro cão, joga pro gato. Isso é muito prejudicial na questão da acúmulo de gordura, né, doutora? É verdade, ofertar ali aquela alimentação à vontade não é algo que é recomendado, né? Você deixar ali aquela alimentação para o seu animal o dia inteiro. Aquele animal castrado que já não tem muito vigor, ele vai passar o dia inteiro ali comendo, tendo aquele hábito repetitivo de procurar a vasilha de comida, além dos riscos, né, de muitas vezes comer sobras. Existem outros riscos aí, além somente da obesidade, existem riscos de outras doenças. Doutora, a gente viu aqui, aprendeu muita coisa, orientou muito o nosso telespectador. E qual é a dica que a senhora deixa para os nossos telespectadores, para um pai de pet, um tutor de pet que tem um pet que ainda não foi castrado e está assistindo nesse momento? Qual é a dica, a orientação que a senhora deixa para eles? A orientação é, com certeza, procurar o hospital veterinário para realizar a castração eletiva do seu animal. Assim, com a castração, a gente tem muitos benefícios para a saúde do seu pet, para evitar várias intercorrências que ele pode ter ao longo da vida em diversas áreas que muitas vezes você pode não imaginar, mas está ali relacionado com os órgãos reprodutores. É muito importante também a gente pensar que, como população, é nosso dever cuidar e zelar pelos animais, e também a gente está pensando na gente porque uma superpopulação de animais implica na vida de todos nós. Uma superpopulação de animais fica predisposto a o desenvolvimento de zoonoses na sociedade, de atropelamentos. Uma superpopulação de animais, ela fica ali, impacta diretamente em questões de acidentes de trânsito, acidentes com outras pessoas, animais agressivos, animais com comportamentos que podem desencadear
atitudes que firam outros humanos, enfim, porque são animais muito estressados, que vivem ali em uma região de superpopulação, lutando por território. Então são animais que estão a todo momento sempre muito envoltos de estímulos de todos os lugares. Então é muito importante a gente pensar que, como população, é nosso dever prezar pelos animais e prezar também pela nossa própria saúde. Isso falando de animais que vivem em vulnerabilidade, né, doutora? Exatamente, animais que vivem em vulnerabilidade, um espaço ali lutando pela sobrevivência, ali no instinto que leva ao sofrimento a eles. Então é importante fica essa dica, é importante castrar, a gente sempre reforça, castrar para não abandonar, né, doutora? Exatamente. Então as ações, quando a senhora fala aí da importância, porque esses animais que vivem em vulnerabilidade, eles têm maior possibilidade de portar doenças que podem ser zoonóticas, transmitir tanto para o seu tutor quanto para os demais animais também, né? Que pode gerar ali uma contaminação em massa. Então a doutora está reforçando sobre essa importância. Não deixe de castrar o seu pet. Inclusive o HVA está com uma ação marcada, né, doutora, para o dia 28, agora de junho, que são as castrações de felinos, macho e fêmea. Você que ainda não castrou, é muito importante que os gatos eles têm um problema que pode ser transmitido para o ser humano, que é a esporticose, né, doutora? Então, assim, é muito importante castrar o seu pet para ele não ter que estar fugindo futuramente, trazendo doenças da rua para dentro da sua casa e você ter que estar abandonando, jogando seu animal para fora. Então, é importante castração. As cadelas, que é muito comum a gente ver caixas de filhotes sendo jogados na esquina das ruas aí, porque o tutor não procura castrar a cadela. E aí, como a doutora acabou colocando aqui no programa, os animais eles não cruzam por prazer, é por necessidade, né, doutora, por conta de uma influência hormonal muito forte que leva eles a entrar nessa cruza, não porque eles querem. Então, castrar o seu pet vai trazer tranquilidade para o pet quanto para o tutor, né? Você imagina você ter uma cadela que está fugindo, uma gata, quantas gatas já não chegaram no HVA, gatos já não chegaram no HVA, com uma semana que estavam fora da casa, né, doutora? Então, é muito importante você castrar o seu pet, né, doutora? Como a doutora já tirou aqui todas as dúvidas, e colocando ali os riscos, a segurança. Então, para evitar a superpopulação, como ela falou aqui, que a superpopulação acaba induzindo aí o que a gente não gosta de ver, que são os maus tratos. Então, para que a gente diminua aqui essa cultura do maus tratos, a gente precisa estimular e orientar, né, doutora, a população da importância dessas castrações. Então, quanto menos animais sendo reproduzidos, menor é a possibilidade de a gente encontrar um animal ali doente na rua, vagando, sem comida, sem um tutor, sem uma família, sem uma casa. Então, o HVA ele tem esse projeto que é a castração gratuita para os animais que estão em vulnerabilidade. Então, procura a direção do hospital para você encaixar o seu pet, realizar essa castração e vamos juntos ali trabalhar pelo um coletivo, que é tanto dos animais quanto da sociedade em geral, né, doutora? Exatamente. E a gente vai aqui para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidade para você. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Pessoal, agora nós vamos falar do evento Arraiá dos Pets, que aconteceu no dia 13. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a Prefeitura, agradecer o Demutran, os nossos vizinhos, agradecer os tutores, os colaboradores, os organizadores do evento, todos que estiveram envolvidos aí para que esse arraiá acontecesse. Agradecer a presença da Patrulha Canina, que esteve aí para trazer animação para o nosso evento. Agradecendo a equipe do HVA inteira que participou aí, envolvida nesse evento. Acompanhe como foi o primeiro Arraiá Pet do HVA.
É com imenso prazer que o HVA realiza o primeiro Arraiá dos Pets. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que vieram prestigiar esse evento e a gente dedicou hoje esse Arraiá exclusivamente como um evento social para os nossos pets participarem também. Agradeço a todos que tiveram presente, inclusive aqui a equipe da Patrulha Canina que está fazendo a festa com a nossa criançada, com nossos animais. Só na zabumbada, só na sanfonada. Hoje eu quero agradecer ao HVA por fazer o primeiro Arraial Pet de Abaetetuba. Super divertido, aí um evento para os nossos pets, para quem é pai de pet também. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Patrulha Canina, a todo mundo, a direção da HVA. Tá muito divertido. Laço de fita, o São João do Nordeste é uma festa bonita. Hoje estou muito feliz em participar do primeiro Arraiá Pet do HVA em Abaetetuba. Achei muito interessante, muito divertida a ideia e não poderia deixar de trazer meus filhinhos amados, pets. Guerra e paixão, tem licor, tem baião, tem forró. Galera, que felicidade fazer parte do primeiro Arraiá Pet do Hospital HVA de Abaetetuba, nosso hospital. E você, mamãe e papai pet, que compareceu com a gente, nosso muito obrigado. E no decorrer do ano, vamos ter vários eventos, colônia de férias, Dia das Mães, dos Pais, Dia das Crianças, tudo para o nosso pet, já sabe. Tem gente que brilha na minha quadrilha, na minha quadrilha. Só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Pessoal, hoje eu vim conhecer a história do Dominique na estreia do nosso quadro do programa HVA na TV, que é o Lar Doce Pet. Vamos conhecer a história do Dominique? Que vamos aí conhecer o dia a dia do Dominique, como é que ele é com a família com ele. E o Dominique, ele é o Dominique Simões. e nós vamos conhecer essa história aí. Vamos lá. Vamos, filho. E o Zete, como foi aí essa experiência? Como foi que tu conseguiu, como foi para tu adotar, na verdade, o Dominique? Eu morava em outro endereço e eu resolvi ir dar uma caminhada sozinha. Aí eu senti a necessidade de uma companhia. Então, naquele momento, por coincidência, eu morava nos altos do pet shop. E aí tinha um cãozinho lá dentro de aquelas gaiola, né, que fala. E foi amor à primeira vista. Aí na ida eu olhei assim, eu quero esse cachorro pra mim. Eu falava cachorro, que agora é meu neném, né? É. E aí, A diferença. agora é meu neném. Aí eu fui, quando foi na volta, aí eu negociei lá a doação. E é uma experiência incrível. Incrível. Porque ele é um acompanhante. Eu sempre quase morei sozinha, meus filhos todos cada um já está no seu destino, né? E então o Dominique, meu esposo, vai trabalhar e a minha vida é assim. Só eu, ele, o meu esposo chega à noite. E então, enfim, Dominique, voltando à experiência, gente, é uma adaptação, tudo novo. Adaptar ao trabalho, ao dia a dia, até a sua alimentação. Você tem que mudar um pouco por causa deles, que eles pedem demais. E hoje ele está com 7 anos
Ele é de 10 de fevereiro, se eu não me engano, ou 7. Eu vou ver que tem a certidão dele. Não, a gente como mãe sempre esquece a data de nascimento do filho. Exatamente. Então, aqui, né, é o espaço do Dominique, a cama dele e a cama da mãe dele. Aqui a sua e aqui a dele. Aqui a minha. Seu cantinho de descanso dele. Exatamente, o biscoitinho dele. Então, logo cedo, né, quando ele acorda, 6 horas da manhã, ele tem um horário. Mesmo o celular despertando ou não, porque eu coloco o celular para despertar 6 horas, ele acorda e ele pede para me levar ele para fazer xixi. Na rua? Não, ele não vai para a rua. Até mesmo porque eu tenho muita preocupação com que ele vá para a rua e venha contrair alguma bactéria na rua. Então essa preocupação é imensa. É por isso que nós temos esse espaço aqui enorme, praticamente só para ele, porque a gente usa aqui pouco. E então, a mesma coisa fazer o 2. Vai limpar depois? Vamos limpar, mas ele vai estar bem cuidado. Ele não faz no ambiente onde ele dorme, né? Ele Não. faz fora. E hoje ele está produzido. Exatamente. Tudo no caráter junino hoje, né? O caráter junino. E ele também, não sei se vocês sabem, conhecem, né, da creche, né, que lá da Circe, o hotel. O Dominique, ele foi criado lá praticamente. Todas as minhas viagens, eu sempre tive assim uma confiança muito grande lá nela, de entregar a minha criancinha lá para ela. Meu bebê tá aqui com você. Entregava, ia buscar. Então, ele foi criado assim, em convivência com outros pets. Ele aprendeu a se Interagir. socializar, né? Com os demais pets. Exatamente. E o segredo por trás do nome Dominique? Olha, é uma história, né? Um amigo meu, a Como gente foi não para sabia, se chamar né? Dominique, né, A Dominique? gente não tinha nome ainda, então um dava um nome, outro dava outro, e aí eu vi na televisão. Dominique, eu esqueci lá, era um ator, alguma coisa, e eu falei, é ele. Ele é um ator, Dominique, ele é bonito, ele é Charmoso. chique, charmoso, vaidoso, então é Dominique Simões. Qual é o brinquedo favorito do Dominique? É a bola. A bola? É, a bolinha. É interessante que muitos pets, inclusive tem uns que eu conheço, só não vou citar aqui porque senão a dona vai me matar, que eles dão o presentinho, eles logo estraçalham. Ele não. Ele guarda, ele brinca. Brinca, tá aqui o brinquedinho dele. Com licença, neném, com licença. Aqui, a bolinha dele, olha, ele brinca. E ele guarda. Se cair para debaixo da cama, ele faz um escândalo para me buscar uma vassoura, puxar. Aí eu pego, eu trago, dou para ele e pronto, tá tudo certo. E assim, tipo sandália, essas coisas. Antes ele pegava e destruía. Hoje ele pega assim. Se, por exemplo, o meu esposo, ele for trabalhar e ele não gosta que ele saia sozinho. Se ele me levar, tá ótimo. É mesmo? Ele não faz escândalo na hora da saída dele. Ou qualquer pessoa quer que seja. Se meu filho tá aqui, sair, foi embora, ele late, ele faz um escândalo. Aí se eu vou junto, não, tá tudo certo. Tudo tranquilo. E quando então, tu viaja, ele sempre tem a babazinha dele ali do hotel da Circe, né? ele vai lá ou então eu levo ele. Mas ele não fica sozinho, até mesmo porque eu já fiz o teste, né? Como as pessoas falam, não, deixa bastante água, deixa comida pra ele, porque o meu fica. E eu fiz o teste e quando eu voltei ele não comeu, sabe? Ficou assim intacta a ração dele. Aí meu coração cortou, quase eu choro. Meu Deus, Então desde esse dia eu já disse, não, ou ele vai com a gente ou então nós não vamos. E o interessante é que, assim, tudo é educação. O Dominique é o super educado? Não, mas ele é um pouco. Ele é um lorde, né? Tipo, nós vamos ter que ir para um sítio. Ele, quando chega o carro na porta, ele já vai querer subir, que ele já sabe por quê. Porque desde bebê, ele sempre ia para a creche e vinham buscar ele de carro. Sempre teve uma rotina, sempre, né? E o Zete, como foi que ele mudou a dinâmica da tua família desde o dia que ele chegou aqui? Olha, eu diria assim, mudou completamente a minha, que eu deixei já de assumir alguns compromissos de eventos que não iriam me prejudicar e nem prejudicar outras pessoas, né, por causa dele, de não ter com quem deixar ele. E
o amor dos meus filhos por eles. Eu vou chorar, que eu sou emotiva. Por exemplo, os meus filhos mãe, o Dominique, meu irmão, eles tratam assim. Então, ou seja, eu falo que são 3 filhos, ele é o 4º, né? E tenho uma filha, neta, também que mudou completamente quando ela veio, porque a companhia dele fazer pra gente, ou seja, se nós tínhamos de sair e teria que ter um carro para vaga para 3, teria que ser para 4. Então já foi uma mudança na nossa rotina, na nossa vida. E o amor, o carinho, assim, até quando ele vai pro pet, fica aquele silêncio na casa. Fala, eu não aguento, o Dominique tá demorando. Aí começa a olhar no relógio, que horas ele vai chegar. Quando eu falo assim, meu filho, nós vamos passear, a gente vai, vamos nos arrumar? Hoje ele não pula mais na cama, porque ele tá muito gordinho, mas antes ele pulava na cama, ficava lá esperando eu arrumá-lo. Como ele deixa, assim, colocar chapéuzinho. Então, assim, aquele filho diz assim, não, agora eu vou passear, agora eu vou sair com a minha mãe, então eu tenho que nem ela chique. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida, que o Dominique foi para você um suporte? Olha, o maior desafio, às vezes eu fico sozinha, ficava, né, que hoje eu não fico mais, ficava sozinha. E então, assim, como eu sou medrosa, qualquer barulhinho eu tava, e ele não. Aí quando ele percebia que eu falava, ai meu Deus, eu ouvi um barulho, alguma coisa, aí o Dominique, eu vou defender minha mãe. Então ele levantava, já estava assim, sabe, latindo, eu faço igual ele, o cabecinha procurando o que estava acontecendo. Então, assim, naquele momento eu senti, não, ele está sendo meu porto seguro aqui, ele está me defendendo e... Ou seja, então eu comecei a confiar mais, comecei a ficar mais à vontade, mais tranquila, porque eu estava com o meu suporte lá, para qualquer hora ele está me protegendo também. Já fizeram várias viagens com o Dominique, vários passeios, é alguém que sempre está junto com a família, mas tem alguma coisa que o Dominique já tenha deixado aí dessas viagens como lembrança, recordação da memória aí, para contar como uma história pra gente? Sim, isso não faz muito tempo, eu acho que faz mais ou menos uns 6 meses, né? Então nós íamos passar um final de semana no sítio do meu filho, que fica aqui em Pixuna, do André. Aí então, André, meu filho, eu posso levar o Dominique? Pode, mãe, pode sim. Então, aí ele é comportado, eu imaginava que ele ia se comportar, né? Então quando chegou lá no sítio, ele ficou tranquilíssimo, comia na dele, quieto. Gente, eu não sei de onde apareceu uns 10 ou mais cachorros. E aí o Dominique saiu assim, sabe? Parece que ele estava preso. Saiu, não, agora eu vou enfrentar todos eles, achando que ele era o bonitão, gostosão, lá, o fortão. E aí ele correu para cima. Quando eu vi os cachorros correr em cima dele, eu corri doida para tirar o meu filho daquela aventura lá que ele estava. Então esse dia ficou marcado. Foi o sufoco, né? Foi, porque meu coração faltou sair pela boca, eu correndo e o meu marido também gritando, Dominique, volta, volta. E ele nada de voltar. Mas graças a Deus que quando eu corri, os cachorros foram saindo de fininho, não deu briga. Não deu meu briga. Deus, não tocaram Dominique. nele. Ilzete, a gente sabe o quanto que os pets, eles demonstram pra gente amor, carinho, proteção. Eu sei que o Dominique, ele te proporciona tudo isso. Mas o que você aprendeu com ele? Olha, assim, eu realmente aprendi muita coisa, porque como eu falei, a minha primeira experiência assim diretamente com um pet. O primeiro pet. Eu tive outros pets, mas não era assim como ele, né? De criar dentro de casa, ser uma coisa mais tranquila. E então eu fui assim aprendendo com ele a quebrar alguns medos que eu tinha, tipo colocar a mão na boca de um pet. Eu tinha pavor e com ele eu já fui devagar. Hoje já sou bem íntima com ele, assim, de chegar e pegar. Outra coisa que eu tinha assim era mesmo trauma. Eu subia em qualquer lugar, era quando eu via um gatinho. Eu tinha pavor de gato. Devido à minha convivência com o Dominique, eu fui começando a trabalhar o meu psicológico. Por que eu vou ter medo de gato?
Se ele não vai me fazer nada, eu não vou machucar ele. Ele não vai me machucar, ninguém vai se mexer. Então, hoje, eu já consigo ficar no mesmo ambiente onde tem gato. Se tiver um gato bem aqui, ele está lá quieto, eu estou aqui. E antes eu não fazia isso. E são tantas experiências, né, que o Dominique, que eu vim a ter com o Dominique, como, por exemplo, outros animais ter mais respeito, que é principalmente o respeito, porque muitas vezes a gente, não, sai daí, esse cachorro vai me encostar, não, eu mudei completamente, hoje eu olho, que pena, se eu pudesse levar para casa. Outro dia eu trouxe, gente, se eu for contar para vocês, outro dia eu trouxe um pet para cá, que eu queria adotá-lo, só que infelizmente eu ainda fiquei com ele, acho que mais de uma semana, mas se eu continuasse com ele aqui, o Dominique ia morrer. Ele ficou muito triste, ele não queria comer, coisas que ele não faz de subir no sofá, ele subiu nesse sofá, ele só queria ficar lá, então foi uma experiência assim, ou seja, eu estou tendo uma experiência com ele assim, principalmente o respeito, que isso, muitas pessoas, como eu falei, não têm respeito pelo animal, bate, machuca, não é capaz de dar um alimento para o animal, enfim, são uma série de coisas. Então o Dominique demonstrou puro ciúmes. Demais. A gente que ser humano sempre tem aqueles momentos da vida, altos e baixos, momentos de alegria, de tristeza, e os nossos pets, eles têm essa sensibilidade de nos compreender. O Dominique, ele percebe quando você está triste, quando você está alegre, e qual é aí o entendimento, como ele tenta te acalmar nesses momentos? Olha, assim, eu passei por uma experiência assim, muito difícil na minha vida, foi quando meu pai morreu pela pandemia. E então, ele tinha 1 aninho de idade. Ou seja, então foi o pior momento da minha vida, que eu chorava o dia inteiro, eu não comia e eu ficava sem querer falar com ninguém. Então chegou um momento que se eu não levantasse da cama e procurasse me alimentar, eu ia morrer e ele também. Porque ele sempre, não foi só naquela época, qualquer momento que ele me vê triste, se ele me vê assim, de cabeça baixa, lá ele vai se quieta, lá no meu lado. Se eu ficar o dia todo doente também, se eu ficar doente, ficar o dia todo de cama, ele fica lá no meu lado o dia todo, ele não come, até quando eu também estou no escritório, como o escritório é aqui em casa, às vezes eu almoço meio-dia, 1h, é a mesma coisa, ele só vem quando eu venho. Então ele é super companheiro, super amigo, e ele não pode me ver assim, quando ele não precisa nem eu falar, Dominique, eu tô triste, porque ele só falta falar, o pessoal fala pra mim assim, olha, ele só falta falar, porque eu converso com ele. Lisete, a gente como mãe, que a gente vê a fase de desenvolvimento dos nossos filhos, seja pet, falo assim como ser humano, a gente sempre se emociona a cada gesto, a cada algo assim diferente que acontece, que eles fazem, que pra gente surpreende, a gente fica muito emocionado, a gente fica feliz, a gente quer contar, quer compartilhar. Teve algo assim, tem algo que o Dominique faça que te deixa muito emocionada, que já te deixou muito emocionada, alguma coisa que aconteceu? Sim, no momento que ele recebeu o diploma dele, né, esse aqui é o certificado dele, né, de comportamento. Por quê? Todas as pessoas quase que vinham me visitar falavam, Dominique é tolo, porque é aquela fase, sabe, de criança tola, que ele não é mais. Aí então, foi lá no Hotel Pet Friends, que é da Cici, né? Então ele recebeu esse diploma de menino comportado. Para mim foi aquela coisa assim, uma data assim muito especial. Inclusive eu estava com uns 15 dias com dengue, estava saindo de dengue, que houve até uma polêmicazinha, que eu deixei de alguns eventos aí que eram também muito importantes para mim, porque eu tive que ir na festa do meu filho. E eu não tinha ninguém para me representar lá nessa festa. Era mais fácil colocar alguém para me representar na outra festa do que na festa dele. Lisete, se você pudesse descrever o Dominique apenas em 3 palavras, o que o Dominique é para você? Olha, Dominique é o amor da minha vida, porém,
Ele é um menino tolo, ciumento, mas muito carinhoso, super carinhoso comigo, principalmente com a família, com meus filhos, com a minha filha neta. Então ele assim, ele tem um coração imenso. Mas como todo pet, ele quando chega alguém, ele late, ele faz o escândalo dele, até mesmo para chamar atenção. Amor, ciúmes e proteção. E proteção. José, a gente está chegando ao final aqui da nossa visita com o Dominique, contigo. Muito, muito obrigada por você ter topado essa ideia de mostrar um pouco da rotina, a vida dele. Mas, resumindo tudo que a gente falou, que, claro, a vida do Dominique não é apenas umas horinhas de tempo, uns minutos, é muita coisa que você tem para falar, muita história que você tem para contar sobre ele. Primeiramente, né, também agradecer por vocês terem vindo fazer essa visita pra gente, isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês viriam fazer essa visita. Nossa, ansiedade. Ele é tudo. Primeiramente Deus, né? Mas aí, Zete, e a tua família? A minha família tá lá, cada um no seu canto. Mas ele tá comigo 24 horas. Então ele vê eu sorrir, ele vê eu chorar. Ele só não... Aliás, até o banheiro, se eu não fechar a porta, ele vai lá me acompanhar. Então ele é desse jeito, ele é 24 horas comigo. E isso é bom? Às vezes não, porque atrapalha um pouco também a educação do cachorro, do pet, do meu neném. Mas assim, a felicidade é imensa, imensa, imensa. E assim, eu não estou preparada em nem um pouco, e nem vou ficar preparada o dia que eu tiver que perder o Dominique. Então ele não a palavra supera, mas ele encaixa em todos esses amores, né? Com certeza. Aí eu diria assim, para quem não tem um pet, para quem mora sozinha, sabe? Procurem pensar. Eu perdi meu pai e foi uma coincidência muito grande que a minha mãe adotou meu irmão, deu o pet para ela. E quando ela perdeu meu pai, o companheiro dela é ele, é o Floquinho, que é 24 horas com ela também, igual eu aqui, ela lá. Se dá um trovão, eu ligo para ela, mãe, aí, como é que tá o Floquinho? Não, tá aqui, eu também, o Dominique tá aqui comigo também. Então é isso que eu diria para as pessoas, tantos pets por aí precisando de um lar, e eu só não fico com mais porque ele não deixa. Mas eu tenho vontade de ter mais pets para poder, assim, fazer mais barulho na casa. Chegamos aqui ao final dessa visita, conhecendo a história aqui do Dominique, o quanto ele é importante para a família dele, para a Ilzete. Então nós conhecemos um pouquinho. E esse é o quadro Lar Doce Pet. Pessoal, você que tem vontade de querer mostrar o quanto seu pet é importante para você, o quanto é importante para sua família, demonstrar esse amor, esse carinho, mostrar um pouco dessa rotina dele, né, Ilzete? O quanto Sim. é importante a gente poder compartilhar um pouco da experiência, da vivência que a gente tem como mães de pet, né? Você que tem vontade de poder mostrar essa rotina toda, entre em contato com o nosso programa, o contato vai estar na telinha aí, a gente vai até você mostrar toda essa historinha que é tão emocionante pra gente, o quanto é bom a gente ouvir a história de uma mãe, de um pai que tem um pet, quanto aquilo ali estimula até quem não tem um pet a querer adotar, né? Diz, eu quero aquela história pra mim, é tão legal isso. Então, você que tem, bora compartilhar essas historinhas que são muito boas. Isso vai ajudar também a adotarem outros pets, né, Ilzete? Com certeza. E, claro, é emocionante pra gente, pra você como mãe tá contando essa história, é tão gostoso, e é tão gostoso da gente assistir isso. Então vamos lá, manda o teu recadinho, entre em contato e vamos contar a história do seu pet no programa, no quadro Lar Doce Pet. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa
de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Gente, eu quero só agradecer a participação da doutora Letícia, agradecer a participação da Isete, do Dominique, que cedeu pra gente ali o espaço pra gente invadir o lar deles e poder gravar o dia a dia do Dominique. Agradecer a você, telespectador, por estar com a gente até agora no programa. Esse programa é criado exclusivamente para você, para toda tarde aí poder assistir tudo sobre a vida dos pets. E lembrando, gente, dia 28, agora nós vamos ter, o Hospital Veterinário vai ter a ação de castração pet felina. Então, assim, gato, gata, você que tem um pet que ainda não castrou, dia 28, não perde a oportunidade. Leva que isso aqui é uma ação em pró da redução dos crimes de maus tratos para os animais, aí, principalmente no final de uma gestação, a maioria vai parar pelas ruas. Então, pessoal, quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigada a todos e um beijo da Marciane para você com seu pet.